A gente vai falar hoje sobre violência policial. O Dr. Ariel Castro é o nosso entrevistado de hoje, é o nosso convidado, já está conosco ao vivo via Skype. Boa noite, doutor. Boa noite a vocês, boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer falar com vocês essa noite. Prazer é nosso em recebê-lo aqui em nosso programa. O jornalista Rodolfo Andrade começa o nosso quadro de entrevista, então, com o nosso convidado, Dr. Ariel Castro. Ariel de Castro. Ariel de Castro Alves. Ele que é doutor muito atuante nas áreas de direitos humanos, é membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, participa, entre outros, de outros conselhos em defesa da vida, principalmente. Doutor, nós tivemos nesse final de semana 3 fatos que marcaram muito com a violência policial presente. Nós tivemos o primeiro caso aqui em Barueri na última sexta-feira, na noite de sexta-feira, na madrugada de sábado no Jaçanã, e no domingo nosso colega jornalista Luiz Adorno, do UOL, foi esbarrado propositalmente, Adriano, enquanto trabalhava na Avenida Paulista. Um policial da Rocan o esbarrou e quebrou seu celular na Avenida Paulista na tarde de ontem, ele estava fazendo o seu exercício de trabalho, e também na delegacia, ao registrar o boletim de ocorrência, ele foi intimidado também pelos policiais de plantão na delegacia lá da região da Avenida Paulista. Doutor, nesse cenário todo, nessas imagens horríveis que nós vimos, principalmente daquele jovenzinho apanhando lá na Rua das Flores, lá no Jaçanã, nós vimos que o coitado apanhou, foi torturado, vamos assim dizer, como depois na ratificação do boletim de ocorrência. Você que acompanha muito essa atividade policial na fiscalização, doutor, isso é um fato comum que acontece no estado de São Paulo? Infelizmente, Rodolfo, nós vemos essas situações com muita regularidade. Sabemos que nem sempre as imagens são tão nítidas como dessa vez. Em geral, também muitas situações sequer são gravadas, ou quando são, os policiais tomam da mão das pessoas. Então, as pessoas não conseguem também fazer nenhum tipo de denúncia, acabam sofrendo violência em razão de terem filmado. Importante que os celulares, essas filmagens, se tornaram um instrumento de defesa, principalmente dos jovens, dos pobres, das pessoas que moram em regiões periféricas, diante da força policial, da polícia que deveria proteger a sociedade, que deveria proteger a comunidade, mas que muitas vezes se tornam algozes, se tornam violadores de direitos, ou até cometem torturas ou assassinatos, como nós vimos então nas imagens. São imagens de tortura que lembram aquele antigo caso da favela naval de 97, inclusive daqui a pouco eu vou participar de um debate sobre o caso da favela naval. Então, aquelas cenas terríveis são relembradas quando nós vemos as imagens nítidas ali do Jaçanã. Até o som é nítido. O jovem, ele tenta se explicar de que estava indo na casa da namorada, e as agressões, a gente ouve até os golpes de cacetete que ele leva. Então, e o sofrimento dele, né, quando ele até então geme de dor em razão das agressões. E então nós vemos aí uma diferença entre o policiamento nos bairros mais pobres e diferentemente do que ocorre nas áreas mais nobres. Vimos um caso recente aí de Alphaville, onde um empresário foi tratado cordialmente, educadamente, e humilhou. Ele que praticou abuso com relação à atuação dos policiais, desacatou, desobedeceu, resistiu à prisão, diferente, e mesmo assim os policiais mantiveram a paciência, toda a cortesia, diferente desses casos, né, como vimos lá em Barueri, o policial dando mata-leão, quase enforcando o rapaz. Parentes do rapaz tentaram interferir e também foram agredidos, e vimos no Jaçanã
toda aquela truculência, aquela tortura que foi praticada. Ainda o rapaz foi levado para a unidade de pronto atendimento ali no Jaçanã, depois foi para a delegacia, e na delegacia o delegado, mesmo vendo a cara dele toda estrupiada, todo cheio de escoriações, hematomas, ainda sequer colocou a lesão corporal a ser apurada. Era o mínimo que o delegado deveria fazer, mas depois que viu as imagens na mídia, o delegado resolveu fazer um adendo, um boletim de ocorrência adicional, que está então para apurar, né, para a Polícia Civil apurar a prática de tortura e o falso testemunho também inicial dos policiais, que disseram lá na delegacia, consta no BO, de que o rapaz correu da abordagem policial, caiu na escada e se machucou. As imagens mostram claramente quem de fato machucou esse rapaz. Foram aí, as pessoas que machucaram foram os os que o torturaram. Doutor, só pedir licença para o senhor agora, vamos colocar para o nosso telespectador, o senhor explicou muito detalhado, vamos mostrar agora ao nosso telespectador, peço licença para o senhor só para a gente colocar no ar o momento, na hora que esse jovem de 27 anos foi agredido lá na viela, que é Rua das Fontes, e aí, se eu não me engano, aquela viela é conhecida, pelo que eu ouvi, entrevistei a população lá, um parente do rapaz, é Viela da Fonte, ou da Fonte, uma coisa assim, fica atrás do cemitério lá do Jaçanã, né? Vamos colocar, doutor, aí a gente continua, só para o nosso telespectador ainda, quem não teve a oportunidade infeliz de ver essas cenas, para ver agora, doutor, só um instante. Opa. Só um momentinho, a gente já coloca. Vai tirar aqui. Deu tava calçada, Diane? Desculpa. Vai entrar. Não, senhor. Eu fui buscar minha namorada, senhor. Eu fui buscar minha namorada, senhor. Ô, fui buscar minha namorada. Vamos entrar aí? Minha namorada Vamos entrar? Ei, você vai defender vagabundo também. Gente do céu, eu não sabia o que tá acontecendo. Cortou, estoura todo mundo aí também. Deixa eu consumir. Aí, ô, para! Ali na casa, ó. Vou entrar aí dentro, eu vou entrar todo mundo. Ô, Billy, fica aqui comigo, aqui pra lá. Eu tô falando a verdade pra você, mano. Não, demora pra nós pegar. Você quer puxar meu IG? Mas eu quero puxa meu IG, você quer ver? Não, eu tô precisando, na verdade. Puxa meu IG, você quer? Esse é um dos vídeos, Adriano. Depois, mais à frente, a gente continuar a nossa conversa com o Dr. Ariel, que acompanha esse caso muito de perto, entre outros casos. Tem outros casos que o Dr. Ariel acompanha muito de perto. O caso de um jovem que foi colocado dentro da viatura e desapareceu, enfim. São vários casos que o Dr. Ariel acompanha, e esse é mais um que ele acompanha. As imagens não falam por si só, né, doutor? Ali fica evidente que o rapaz não esboça, aliás, nenhum tipo de reação, não fala nenhum palavrão, não fala alto com os policiais, ele só pede, aliás, ele fala a todo tempo que ele é trabalhador, ele clama para que os policiais parem com esse gesto de
de bater, virou um saco de pancada na mão de 8 policiais que deveriam proteger a nossa nação, a nossa sociedade paulista. Doutor, continua, doutor. Como é que está o acompanhamento, doutor? O conselho está acompanhando? Eu percebi que a ouvidoria ficou meio em cima do muro, doutor. O ouvidor parece que ficou meio em cima do muro com esses 2 casos que vieram à tona nesse final de semana. Infelizmente a ouvidoria ela não tem atuado da mesma forma que era quando o Benedito Mariano estava à frente da ouvidoria de polícia. Então existia uma atuação muito mais combativa, muito mais direta nesses casos, realmente de fiscalização, de controle externo. Atualmente a ouvidoria tem deixado bastante a desejar nessa sua atuação, mas foi instaurado um procedimento na ouvidoria de polícia, a própria corregedoria já instaurou também um IPM, um inquérito policial militar, diferentemente do que os PMs dizem no BO, que o rapaz fugiu e caiu e se machucou. Já no inquérito policial militar, na portaria, os policiais passaram outra versão para o seu comando e para a corregedoria, de que o rapaz teria resistido à abordagem, não quis ser abordado, e que depois entrou em luta corporal com um dos policiais e ainda tentou pegar a arma desse policial. As imagens não mostram nada disso. Então já inventaram um álibi, já inventaram uma mentira para que eles possam alegar a legítima defesa. Infelizmente, é muito comum também que os policiais queiram passar a culpa para suas vítimas, inventem álibis, inventem mentiras, queiram muitas vezes também, de alguma forma, pichar a pessoa, quer dizer, muitas vezes querem transformar a vítima em criminoso, querem justificar as suas ações violentas, tentando desqualificar as suas próprias vítimas. E isso realmente é muito grave, gera um sofrimento muito grande para as famílias diante dessa atuação. E esperamos que o corporativismo não prevaleça, como na maioria dos casos, infelizmente, tem prevalecido. São os próprios colegas deles que apuram. Muitas vezes essas apurações são nos mesmos batalhões em que os policiais trabalham. Nesse caso, eles foram afastados, mas quer dizer, continuarão trabalhando internamente no batalhão. Vão trabalhar do lado daqueles que estão investigando, que estão apurando a conduta deles lá no batalhão através do inquérito policial militar. Então tem que esse inquérito ir para a Corregedoria Geral. Esperamos até uma possível prisão, porque os fatos são muito graves, a prática de tortura é crime hediondo, é crime inafiançável. As testemunhas foram também ameaçadas posteriormente aos fatos, então é necessário termos ações mais efetivas. Na verdade, se o jovem tivesse dito na delegacia do sofrimento que ele passou, da tortura, os policiais teriam sido presos, teriam que ter sido presos em flagrante no próprio distrito policial do Jaçanã. Infelizmente, o delegado também não teve a habilidade de ouvir adequadamente esse jovem de forma separada dos policiais. Então ele foi ouvido ali na frente dos policiais, claro, coagido. Diante de toda essa violência, ele negou e disse que apenas tinha sofrido um acidente, né? A mesma versão que os policiais estavam dando. Então, todas essas questões, né, nós estamos aí acompanhando. Também o Ministério Público deve acompanhar o caso para que realmente tenhamos aí uma punição exemplar, tanto no caso de Barueri como no caso do Jaçanã. Doutor, o que me chamou a atenção também depois que eu li um pedaço do inquérito policial militar, que o capitão ele só colocou a apuração de lesão corporal e abuso de autoridade, no IPM ficou de fora a tortura. Tem algum motivo para o crime de tortura estar fora do IPM? Não deveria estar fora do IPM, mas talvez em princípio
eles tenham entendido dessa forma, o que é também um grave equívoco, já é tendencioso para tentar que eles tenham uma penalidade mais branda, porque a tortura ela tem uma penalidade maior, né? Então, se juntar tortura, se juntar abuso de autoridade, lesão corporal, falso testemunho, fraude processual, porque inventaram versão mentirosa na própria delegacia de polícia, pode passar de 10 anos de prisão. Então, esse corporativismo, né, que tenta amenizar a culpa desses maus policiais. E temos tido um aumento da violência nos últimos meses, até parece que alguns maus policiais aproveitam a quarentena, porque os órgãos de proteção, de investigação, estão funcionando em plantões, não estão funcionando integralmente, e eles acabam aproveitando esse período para cometer mais abusos. Então, nós tivemos aí 371 mortes nos últimos 4 meses, é um número bem maior que, inclusive, dos anos anteriores, né? Tivemos uma ascensão muito grande da violência policial, principalmente dos homicídios praticados por policiais nesses primeiros 4 meses do ano, que são os dados que nós temos disponíveis até agora. Doutor, nós tivemos um episódio no sábado à noite, depois que nós colocamos, nós que eu falo, todos os nossos jornalistas de praticamente todos os órgãos colocaram a questão de Barueri. Uma das testemunhas, um comerciante, ele foi ameaçado por policiais que foram até o seu estabelecimento. Enfim, as pessoas lá no Jaçanã, as testemunhas, como bem o senhor falou, também foram ameaçadas. Há algum instrumento, o CONDEP ou a ouvidoria, que as testemunhas possam ser protegidas nesse caso? Sim, nós temos até uma delegacia de proteção às testemunhas vinculada ao DHPP, que também essas pessoas podem procurar, podem ser ouvidas, é instaurado inquérito, eles passam a investigar quem estaria ameaçando. Essas ameaças também podem motivar a prisão desses policiais, porque nós temos também as previsões aí para a decretação de prisões preventivas, se houver aí ameaças a testemunhas, mesmo que não sejam os próprios policiais envolvidos que estão ameaçando, mas se tiver pessoas ligadas a eles, outros policiais, independente até de quem seja, eles podem sofrer essa consequência de ter prisão decretada por estarem intimidando, ameaçando testemunhas e estarem de alguma forma tentando inviabilizar as próprias investigações. E muitos desses casos, as testemunhas, as vítimas, acabam até desistindo de levar as situações adiante em razão dessa intimidação, por estar enfrentando o Estado através desses, infelizmente, maus policiais, que não sabemos que não são a maioria, que são algumas laranjas podres aí no meio, mas que precisa ser extirpado. Isso não pode acontecer. Eles são pagos por nós para proteger a sociedade. Eles não podem ter uma atuação seletiva, racista, discriminar os mais pobres. Não. Eles precisam proteger realmente a todos e jamais cometer esse tipo de abuso. Se alguém até seja suspeito de cometer um crime, faz abordagem ou leva para uma delegacia, mas jamais é justificável tortura, violência, como nós vimos aí nessas imagens extremamente chocantes. Doutor, antes de liberar o senhor, que o senhor tem uma palestra logo na sequência, com grandes nomes da área de segurança pública, procuradores, eu só vou colocar no ar para o senhor finalizar a questão de Barueri, que nós não colocamos. O homem negro lá sentado e acaba levando
Como é que chama? Mata-leão do policial, e 4 outros policiais vão para cima dele. Vamos pôr, Adriano, só para a gente liberar o doutor Ariel, que ele tem uma palestra na sequência. Vamos lá. Aí o policial pula e dá um mata-leão, né? Um golpe. Mata-leão, e na sequência outros policiais da Rocan chegam e agridem outras 2 testemunhas, né? Aí o policial, outros 4 policiais em cima a princípio ele não esboça nenhuma reação, né? Nenhuma reação ali. E são 4 policiais em cima dele, né? Quase que uma cena semelhante, Adriano, a do George Floyd lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, né? A princípio não parece que ele resiste a essa prisão. Enfim, então tá aí, isso aconteceu na sexta-feira à noite no Jardim Belval, aqui em Barueri. Aqui próximo da gente, Adriano. Então pertinho, né, doutor? Doutor, são imagens também muito isso, fortes, fica à vontade, né? Pode comentar. São imagens fortes também, são imagens de abuso de autoridade, agressões, pode até configurar também a prática de tortura. Tortura é quando alguém é submetido à violência e há um intenso sofrimento físico e psicológico diante de alguém que está sobre o poder, sobre a autoridade. Então ele está sob a autoridade, o poder do policial, e ele sofre violência e um intenso sofrimento físico e psicológico. E nos 2 casos, a questão em comum é que nenhum desses rapazes foi acusado de qualquer crime. Eles não foram acusados de roubo, de furto, de tráfico, de nada. Então eles não são criminosos, não estavam cometendo crimes e foram tratados dessa forma. A polícia, em vez de chegar para fazer uma abordagem comum, correta, regular, não, já chega praticando violência, já chega agredindo, já chega torturando. Então, não podemos aceitar esse padrão de policiamento. Isso nós não podemos mais conviver, né? Você citou Estados Unidos, tantos protestos, lá nós temos uma consciência social e cívica muito maior do que aqui no Brasil. No Brasil, nós temos também o problema da violência policial e do racismo. A maioria das vítimas de violência, a maioria dos assassinados pela polícia também são negros, né? Nós temos uma reportagem recente do R7 que diz que um negro é assassinado a cada 16 horas pela polícia aqui no estado de São Paulo. Que entre as vítimas, 371 vítimas, nos primeiros 4 meses desse ano, 63,5% são negros. Então, isso tem um elemento forte de racismo. Nos dados da ouvidoria do ano passado, que foram 867 mortes, pessoas mortas por policiais. Tivemos aí 99% das vítimas eram pobres, 65% também negros. Então, essa questão racial, o racismo de fato existe no Brasil e, infelizmente, a polícia também pratica o seu racismo, a sua seletividade diante das suas ações. Jamais cometeriam esses abusos aí na Avenida Paulista se estivessem abordando alguém de terno. Certamente não cometeriam esses graves abusos que cometeram nessas 2 ocorrências.
Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, os seus esclarecimentos sempre pontuais e dados atualizados sobre essas questões que envolvem a violência policial, enfim, abusos contra a criança, enfim. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, em ter esclarecido esses fatos a nós. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Doutor. Obrigado a você, obrigado ao colega que está também na apresentação do programa. Um abraço aí a todos os telespectadores, sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor e boa palestra, né? Daqui a pouco. Só posso anunciar a palestra? Pode, fica à vontade, doutor. Pode anunciar. Sim, nós teremos então essa palestra às 7h45, 19h45, que trata especificamente do caso da favela naval, há 22 anos atrás, que ocorreu em São Paulo, em Diadema, e que mostrava cenas gravíssimas de tortura, de violência, até de assassinato da vítima Mário José Josino. Esses fatos foram cometidos por um policial chamado Rambo, que estava até pouco tempo no presídio Romão Gomes, e outros policiais também que participaram, alguns até já faleceram entre os acusados, entre as vítimas também, nesses anos todos, já foram 22 anos. E discutirmos um pouco sobre a violência policial nos tempos atuais. A favela naval trouxe mudanças nas polícias no Brasil, reforçou corregedorias, ajudou a criar ouvidorias de polícia, comissões legislativas de direitos humanos, mas aumentou a carga horária de direitos humanos nos cursos, ainda bastante insuficiente, porque vemos aí essas cenas e os casos se repetindo. Mas, de qualquer forma, é importante aí esse debate sobre o marco que significou o caso da favela naval, e debateremos aí junto com o promotor José Carlos Blatt, que foi o promotor que atuou no caso da favela naval, o Felipe Luque Cavalcante, que foi o promotor que atuou no caso do massacre do Carandiru. Na época, a atuação dele gerou a condenação, ele como promotor, do coronel Biratã Guimarães. Depois a decisão foi modificada no Tribunal de Justiça e o Biratã Guimarães acabou absolvido, depois acabou assassinado em situações até hoje não esclarecidas. E também o Roberto Cabrini, do SBT, um jornalista respeitado, também cobriu o caso da favela naval. Então esse debate ocorrerá pelo YouTube da Uninove, a partir das 19h45 de hoje. Então, quem é estudante de Direito, principalmente, mas quem tiver interesse no assunto da violência policial e nas questões jurídicas que envolvem esse assunto, quiserem acompanhar lá, será muito bem-vindo. Obrigado a vocês novamente, um grande abraço aí a todos. Nós que agradecemos, doutor.